Você já parou para pensar na quantidade de doenças dos olhos que existem? Apesar do número elevado de problemas que podem afetar nossa visão, só costumamos tomar alguma ação quando ela já está prejudicada de certa forma, não é mesmo? Hoje o Saúde e Fé vai falar sobre astigmatismo. E para nos esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, eu vou receber agora, aliás, vamos receber agora, ele que é o nosso médico oftalmologista, o doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, bom dia, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Frei. Que alegria recebê-lo. Igualmente. Astigmatismo é um assunto sério, importante? Bastante, Frei. Muita gente tem dúvida sobre o tema? Na verdade, as pessoas sentem dúvida, mas elas não sabem nem como procurar. Hoje a gente já sabe isso pesquisado, que em média 80% dos déficits de aprendizado na escola estão relacionados à falta de óculos. Olha só. Então, muitas vezes a mãe chega com o filho no consultório e fala assim, ó, meu filho ele tem déficit de aprendizado, já passou em psicopedagoga, já passou em psicólogo, neurologista, neurocirurgião, e a criança não aprende. De repente o problema está aqui nos olhos. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Doutor, por favor, tome assento. Então, viu, gente, o doutor já chegou aqui, o assunto de hoje, astigmatismo. Talvez antes de falar do astigmatismo em si, vamos, o nosso olho, doutor, porque, claro, a gente precisa, né? A própria palavra de Deus vai dizer que o olho é o espelho da alma, se o teu olho está bem, todo o teu corpo está iluminado, se o teu olho não está bem, o teu corpo está nas trevas, enfim. Ou seja, Jesus, a palavra de Deus, fala da importância do olhar, a importância da visão. Ou seja, o nosso olho ou seja, a nossa interatividade com a sociedade, com o universo, depende do nosso olhar, doutor. Nosso olhar reflete não só, como o senhor bem explicou, como está a paz de nossa alma. É difícil você conversar com alguém e a pessoa falar a verdade olhando no olho de outra pessoa. Olha só. Né? Ela desvia o olhar, ela fica furtiva, ela se exime de ficar olhando diretamente no olhar da pessoa. Isso tem uma série de comportamentos psicossociais que fazem até essa importância do desvio do olhar entre as pessoas. Quando a gente vê a palavra de Deus e o programa Saúde e Fé tem essa carga espiritual, Jesus olhava nos olhos, né? Olhava nos olhos, ele olhava o interior, ele passava muitas vezes do biológico para olhar a intenção, a alma. É isso que a gente quer aprender, viu? Agora também tem muita gente que tem a timidez, então fala de cabeça baixa, mas às vezes não é questão de esconder, é um pouco da timidez, né, doutor? Você Sim, mas tem que relevar isso, mas se né? essa pessoa realmente ela for emparedada no momento que ela precisa, mesmo por mais tímida que ela seja, ela vai responder olhando no olho da pessoa. Olha só, dificilmente a pessoa, quando ela está, principalmente num momento de dificuldade, por mais tímido que a pessoa seja, ela se furtar de responder olhando na pessoa. Se ela se sentir intimidada, ela vai querer responder para mostrar para aquela pessoa que ela, mesmo sendo tímida, ela não teve nada a ver com aquilo que está sendo dito que ela fez ou deixou de fazer. Então, olha, gente, acima de tudo, assim, faça como diz a música. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Olha, então, aprenda a olhar nos olhos, interagir com as pessoas. A gente está vivendo essa era digital, doutor, assim, a gente está direto com o celular, direto com o computador, com o tablet. Isso está influenciando a nossa capacidade de visão? Bastante, Frei, bastante. Já tem pesquisa recente que estima-se que metade da população do mundo vai ser míope em 2050. Olha só. Então vão ser bilhões de pessoas míopes acometidas por excesso de mídia digital. Os mais afetados talvez sejam as crianças. São as crianças, com certeza são as crianças. Nos países ocidentais, que isso já é uma epidemia, na Coreia principalmente, que as crianças leem muito, eles usam muita mídia digital, em algumas escolas já tem suporte de cabeça para evitar que a criança traga muito o objeto próximo, que já foi comprovado. Além dos problemas da coluna, doutor, se você está encurvado, né? Foi comprovado que é um dos fatores que agridem ou aceleram a progressão da miopia em criança, é trazer mídias digitais muito próximos dos olhos. E o senhor, como bom oftalmologista, doutor, assim, quais são os principais problemas? Já vou falar do astigmatismo, fica tranquilo. Mas vamos entender o nosso olho, esse globo claro, como é que funciona. Quais são os principais, assim, problemas que podem acometer, doutor? Nós temos, no olho tem em média 3,5 cm, da base dele, na raiz do crânio, até a parte mais externa, que é o ápice da córnea. Tem 3.209 doenças. Quanto? 3.209 doenças. 3.000, doutor? Eu pensei que fossem as substâncias do tabagismo, então o olho também tem doenças? Bastante. As mais comuns? As mais comuns são catarata, glaucoma, doenças relacionadas à retinopatia diabética, mas disparado, 90% do que mais a gente participa no consultório é a falta de prescrição de óculos. A gente chama de ametropias. As ametropias são divididas em 4. É a miopia,
a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a vista cansada, que acaba cometendo as pessoas a partir dos 40 anos. Ou seja, é a falta de prescrição de óculos, o senhor falou. Ou seja, a gente tem que usar mais óculos, é isso? Na verdade, não. Eles estão sendo subprescritos. As pessoas estão não procurando os médicos e estão utilizando força do músculo do olho para compensar essa defasagem ou esse déficit muscular que acaba sendo gerado pelo excesso de leitura que a gente acaba fazendo no dia a dia. Antigamente isso não era tão requisitado, mas agora a nossa vida ficou muito dinâmica. Entendi. Então as pessoas hoje elas estão sofrendo mais com isso. Mas 70% a 80% dos pacientes que procuram consultório são pacientes que não têm doenças, graças a Deus, única e exclusivamente é a ausência de grau de óculos. Alguns realmente graves, como alguns casos que eu relatei para o senhor, a mãe chegar no consultório, chegar ao ponto de ela dizer que a criança é burra, porque a criança não aprende. Não é isso. E você colocar a criança, pegar um simulador visual e mostrar para a mãe o jeito que a criança enxerga, e explicar, não, minha senhora, seu filho não é burro, ele só não enxerga. Não está enxergando direito. Ele só precisa da correção correta. Então, 80% dos déficits de aprendizado são relacionados à falta de grau, mas, em média, 40% a 50% das pessoas que deveriam usar óculos não usam. Ô, doutor, de quanto em quanto tempo, qual é o ideal fazer a mãe e o pai levar a criança no oftalmologista? Ou a pessoa, o adulto, enfim? Então, a primeira consulta da criança é logo quando ela nasce. Ela tem o teste do olhinho. O que vai identificar nesse teste? O teste do olhinho, ele identifica se tem um reflexo vermelho dentro do olho. Significa se a retina tem o reflexo normal dela ou se a retina tem a possibilidade de alguma alteração. Então, se o reflexo normal, que é o reflexo vermelho, estiver presente, já é um sinal saudável. Se não tiver, normalmente as próprias maternidades, elas pedem que o médico oftalmologista faça a avaliação da criança. Então, a primeira avaliação da criança pelo oftalmologista é logo quando nasce. Na primeira vida infantil da criança, que é até ali seus 2 aninhos, a gente pede para ver se não tiver doença nenhuma, uma vez por ano. A partir de 2, 3 anos, a cada 6 meses até 18 anos. De 18 em diante, pelo menos uma vez ao ano. Óbvio, se o paciente não tiver nenhuma doença crônica, diabetes, não tiver tido nenhuma infecção, trauma, que são coisas que podem ter a necessidade que a gente peça para diminuir esse intervalo. Ô, doutor, a gente vê, calma que a gente vai mostrar algumas fotos, ele trouxe algumas fotos, assim, do que é o astigmatismo, a nossa visão, enfim. Agora, doutor, assim, às vezes a gente passa no oftalmologista, o oftalmologista vai prescrever um óculos, enfim, vai estudar, porque quando a gente usa um óculos oficial, digamos assim, tem todo um estudo, né, as lentes, etc., os graus. Aí a gente vai na farmácia ou vai em algum posto, até em posto de gasolina, tem vários óculos lá de 2 graus, 2 graus e meio, 1 grau e meio. Então tá lá, custa R$20, R$30, sei lá, eu vou lá e compro. Ao comprar esse óculos, ao usar esse tipo de óculos, não digo numa emergência, né? Mas assim, eu estou também fazendo uma espécie de desvio do meu olhar, prejudica, é recomendado? Até quando é recomendado? Frei, eu vou fazer uma analogia que eu uso no consultório com os pacientes. Se o senhor colocar um sapato apertado para fazer uma caminhada, no final do dia vai ser confortável ou desconfortável? Usar um óculos com a prescrição errada é bem similar a você usar uma prescrição de sapato com o número errado. Inicialmente vai conseguir caminhar, vai conseguir fazer as atividades, não vai sentir dor nas pedras e paralelepípedos, mas no final do dia vai sentir dor. Então, os sintomas normalmente utilizados na visão são cansaço visual, fotofobia, a gente chama o cansaço visual de astenopia, que é aquele cansaço crônico que a pessoa sente. Então, a pessoa ela não vai ser prejudicada, não vai agravar a doença dela, mas ela não vai ter o conforto que ela teria se estivesse usando a prescrição correta para ela. Então, numa emergência, até, poxa, esqueci o oficial, vou lá, preciso naquele momento, posso usar. Mas numa emergência, não fazendo a emergência, a frequência. A gambiarra é frequente, né, doutor? Não é o correto. Agora, vamos entrar no tema astigmatismo. O que é, então? O senhor citou que faz parte de um conjunto, é um conjunto de uma obra assim, de desvios. O que é, então? Então, vamos falar das ametropias. Como eu disse, eu chamo de ametropias, é uma delas. O olho tem praticamente 4 ametropias. A primeira é a miopia. Se você quiser usar o olho, tem aqui até um molde, fique à vontade. Então, o programa é seu aqui, doutor. A gente tem aqui... Essas ametropias elas estão relacionadas diretamente com o tamanho e a forma do olho.
Você pode ter o olho maior do que o normal. Está na tela, doutor. Tá? Esse olho em tamanho maior do que o normal, Ok. ele normalmente é de olhos de pacientes míopes. Pacientes que têm olhinhos muito curtos, são olhos pequenininhos, são pacientes que têm hipermetropia. E irregularidades nessa superfície do olho aqui, isso aqui é a córnea, essa parte transparente aqui. Essa superfície do olho aqui, ela tem dois hemisférios na base. Ela tem sempre um que é mais plano e um que é mais arqueado. Qualquer alteração nessa funcionalidade ou na forma da córnea, você acaba resultando do astigmatismo. Ô, doutor, quando as pessoas têm esse costume, talvez assim, tenham qualquer, eu vou usar uma palavra bem simples para a gente entender, aquela coceirinha no olho, você está colocando o dedo, acho que é meio que proibido coçar o olho, né, doutor, assim, empurrar o olho, o que acontece? O que pode acontecer no meu olhar? Tá. Normalmente a pessoa que é portadora do astigmatismo, ela tem, em alguns casos, principalmente algumas doenças genéticas, ela tem uma fragilidade. O olho da gente, a córnea, aquela camada lisa, ela é feita de uma substância de colágeno, de uma combinação de colágeno. E quando a pessoa coça o olho, ela vai fazer com que essas fibras de colágeno, elas vão se quebrando e vão se reagrupando de forma desorganizada. E elas vão ficando mais pontiagudas, elas vão ficando mais bicudas e acaba evoluindo para uma doença que chama ceratocone. O que é o ceratocone? É um astigmatismo que evoluiu de uma forma desordenada. Ele normalmente foi um astigmatismo regular um dia ou irregular, e ele acabou, pelo excesso de fator externo, de agressão, ele acabou evoluindo para um bico no olho, que aí vira o ceratocone. Doutor, astigmatismo não é o mesmo que a gente usa popular, a pessoa tem o olho vesgo, não é isso? Não. Olho vesgo é o estrabismo. O estrabismo ele pode ser entropial, que vira para dentro, exotropia, que vê para fora, e ele pode ser estrabismos verticais, mas o olho torto ele realmente está ligado ao estrabismo. Existe só um tipo de astigmatismo ou é catalogado com várias formas? Não, nós temos algumas formas de astigmatismo. Nós temos astigmatismo que são delineadas, as formas deles são adquiridas através da topografia, que é um exame com anéis de plástico colorido que eles fotografam a superfície da córnea e montam um mapa de elevação dessa superfície da córnea. Então, o astigmatismo ele é classificado em ou regular. Irregular ele pode ser simétrico, que significa que o que está em cima está igual embaixo. Ele pode ser irregular, que não tem paridade nenhuma, ou regular assimétrico, tem um pouquinho em cima e um monte embaixo. Eu trouxe umas imagens depois para a gente diretor, mostrar. podemos mostrar algumas imagens? Vamos lá, doutor, então, por favor, aqui. A gente até mesmo para você que está em casa, para entender do assunto. Aí, doutora, por favor. Isso aqui é um olho de um paciente míope. Então, o olho do paciente é muito grande, a imagem fica formada dentro do olho e o paciente é obrigado a aproximar o objeto para trazer a imagem na retina. Isso não tem nada a ver com a idade, doutora? Não. Assim, que a gente precisa que o braço vai ficando pequeno? Não. Essa é a presbiopia, vista cansada. Vista cansada. Como é que você corrige a miopia? Você coloca um óculos com lentes divergentes. Essas lentes, elas condensam essa imagem e trazem ela para a posição. Entendi. O olho, quando é muito pequenininho, a gente tem a hipermetropia. O olho do paciente forma a imagem atrás. Esse é antes dos 40 anos. A gente enxerga invertido, né, doutor? O olho enxerga que corre invertido. Tudo isso em fração de milésimos de segundo. Isso. Né? O que faz a conversão é um estímulo elétrico que vai para o cérebro converte. Ok. Então, tem muitos pacientes que não estão a partir dos 40 anos, que seria a presbiopia, que é o braço curto, mas esse paciente que é hipermétrope, ele tem que colocar mais longe para ele poder ver também, porque a imagem é formada bem atrás da retina. Entendi. É corrigido com lentes convergentes. Elas Isso fazem é uma cirurgia aí? Não, isso aqui é um óculos. Ah, um Isso aqui é óculos. lente de óculos. Óculos, ok. Lente de óculos. Ok. E aqui é o astigmatismo. O astigmatismo, ele Olha acaba só. sendo uma irregularidade na superfície da córnea. A córnea, em vez de ser redondinha, igual a gente tem aqui, ela acaba sendo mais aqui dá pra ver que tá torta distorcida. aqui, doutora, assim, ó. E aí, com isso, a imagem ela é formada em pontos diferentes dentro do olho. Entendi. A correção disso é feita com lentes que a gente chama de lentes cilíndricas. Elas têm uma forma de um desenho diferente, que vai fazer a realocação dessa imagem Então, na a retina. pessoa, com o assunto de hoje, astigmatismo, enxerga assim. Isso. A própria, em cima da córnea aí, tem essa deformidade, doutor? Isso, Posso a chamar córnea isso? tem dessa deformidade. Essa deformidade, ela é medida por aparelhos. Se o senhor quiser passar o Temos próximo. mais fotos aqui, isso estão mostrando em casa. Temos mais fotos aqui. Isso aí, doutor. É um Esse exame? Isso, exatamente. Esse exame aqui é o que mede com esses disquinhos aqui, se chama discos de Plácido.
Esses discos, eles medem a superfície do olho do paciente, eles refletem a luz e esse reflexo de luz ele vai fazer um mapa de elevação. Qual é o lugar que tem um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ok. Isso aqui é pro próximo. Mais uma foto, mais uma foto. Isso aqui. Isso doutor. aqui é o que aqueles disquinhos eles formam. Isso aqui é um mapa topográfico. Isso aqui faz parte do exame, doutor. Isso faz parte de um exame. Isso aqui é um exame complementar. Então isso aqui é um astigmatismo. Esse astigmatismo ele é regular, tá? Por que ele é regular? Porque tem em cima e tem embaixo na mesma linha, mas ele é assimétrico. Por que ele é assimétrico? Porque embaixo tem um pouquinho, em cima tem um pouquinho, embaixo tem bastante. E a gente vê os valores são diferentes. Então, exatamente. Então essa área pontilhada aqui é a pupila do paciente. Então esse paciente aqui, ele seria corrigido muito bem com uma lente de óculos, por quê? Porque a correção, depois a gente vai falar do tratamento, então isso aqui é o uso de óculos. Isso é de óculos, porque essa irregularidade aqui ela não é tão grande, então o óculos é capaz de tirar essa diferença. Entendeu? Mais uma foto aí para a gente ilustrar. Isso aqui é o mesmo mapa topográfico, só que de um aparelho diferente, esse aparelho chama OPD Scan e o primeiro é o Pentacam. Esse aparelho aqui ele está mostrando o mapa topográfico, e a gente percebe que a diferença que tem das cores, quanto mais quente, quanto mais vermelha a cor, mais pontiagudo é essa escala. Então, essa parte aqui de baixo é muito mais pontiaguda que essa. Isso significa na visão, traduzindo para a visão? Que esse paciente aqui, ele já tem um ceratocone e o óculos dele, ele tem um astigmatismo irregular, só que ele é tão irregular que já está bicudo e virou um ceratocone. Entendi. E aqui o óculos não seria mais capaz de corrigir, porque tem uma diferença muito grande de grau do que está para cá do que está para cá. Seria passível depois de uma cirurgia isso aqui? Isso você pode corrigir ou com o uso de lente de contato. Lente de contato, você tem N tipos de lente de contato, pode ser lente de contato, normalmente duras, ou esclerais, ou aplicação de um anel de colocação para trazer a córnea na regularização dela. Mas, normalmente, a maior parte dos pacientes, a gente tenta sempre primeiro lente de contato para ver se o paciente fica tolerante. O último caso, uma cirurgia. Uma cirurgia. Mais fotos aqui, vamos lá. Isso aqui é a visão de um paciente com astigmatismo. Se o senhor perceber, a estrada ela está no mesmo alinhamento, olha os só. objetos eles estão todos no mesmo... Não aqui tem é a estrada, gente, aqui é a estrada, né? Aqui pegou a nitidez porque está usando óculos. Está usando óculos. Mas sem óculos, a visão seria isso exatamente. Aí o senhor imagina uma criança que tem uma visão dessa para ir numa aprender? escola para fazer um processo de alfabetização. Vai copiar, vai fazer um trabalho, uma tarefa, aí chega em casa e não faz direito porque não vê, não enxerga direito, aí tem a cobrança. E é bastante simples a gente perceber se as crianças têm astigmatismo até em casa. É só ver se a criança está entortando o caderno para escrever. Então, o caderno está reto, mas a criança, se ela começar a entortar muito o caderno, ela vai perceber que ela mostra para os pais que ela tem uma visão mais nítida naquele eixo. Provavelmente vai ser do eixo do astigmatismo Olha dela. que dica interessante, então, verifica aí o seu filho pequeno, etc., né, que vê o caderninho, já é uma dica para verificar o ângulo que ele enxerga melhor, não é isso, doutor? Exatamente, o pessoal da equipe está olhando meio assustado ali, estão pensando que lado que eles colocam o caderno. Tem paciente que coloca o caderno inclinado para a esquerda, tem paciente que coloca o caderno inclinado para a direita, isso depende muito, tem paciente que coloca o caderno deitado para escrever, escreve assim, deitado, então depende muito de qual é a posição que tem esse astigmatismo no olho. Alguns astigmatismos eles são corrigidos. Mas alguns é mania mesmo, né? Mania mesmo. Eu dou entortada lá quando estou escrevendo, mas é mania, né? Ou não? Não sei, não examinei o senhor ainda. Então enxerga, na verdade ele enxerga isso daqui. Exatamente. Com o uso do óculos ele corrige. Ele passa a enxergar corretamente. Até bom explicar porque tem duas imagens diferentes aqui, então não é que o olho enxerga esse jeito e o outro jeito, né? Essas imagens que estão aqui, elas estão em posições diferentes, elas não estão pegando a mesma coisa. Claro. Mas tem uma outra adiante, que é uma cidade. Então, imagina a pessoa que vai fazer uma viagem e a visão dela é essa. Os objetos, eles estão todos na mesma posição. Acaba o que tem de diferente. Imagina um motorista, doutor, eu fico imaginando um motorista. É bastante comum, viu? É bastante comum. Eu faço o exame de habilitação do Detran, e a gente vê alguns motoristas que têm uma visão bastante deficitária e eles ficam bastante bravos com a gente, que a gente fala assim, olha, o senhor não está enxergando, o senhor precisa trazer um laudo médico, porque realmente está... Não, mas eu enxergo bem, eu dirijo há 70 anos e nunca bati o carro. Olha só. Graças a Nossa Senhora. E a visão, graças a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, essa já é uma correção. Aqui a pessoa está usando um óculos ideal para o grau dela, né? Exatamente. Mais uma foto aí, temos mais uma foto. Isso aqui destaca bem em relação às cores.
Os lápis, eles estão todos na mesma sequência, eles não mudam de posição, não mudam de tamanho, porque o que muda de posição e tamanho seria a hipermetropia e a miopia. É outra doença. Já. Aqui eles estão todos na mesma posição, no mesmo tamanho. O que muda é a nitidez e a falta de definição. Inclusive as cores, elas ficam muito mais vivas e brilhantes com a correção correta. Entendi. Então isso aqui já é um trabalho de uma correção de... A pessoa passou no oftalmologista... E passou a prescrição correta do óculos dela. Já foi diagnosticado e... Agora, isso daqui, aí vem aquela pergunta que eu fiz. Esses óculos que a gente encontra aí em posto de gasolina não vão fazer isso aqui? Não, esses óculos são únicos exclusivamente, na maior parte das vezes, pelo menos o que eu vi, eles são lentes positivas. É mais 1, mais 2, mais 3. Esses óculos, eles corrigem pacientes com hipermetropia ou a presbiopia, que é o que tem lentes positivas. A miopia, que são lentes negativas, piorariam com esse óculos e o astigmatismo pioraria com esse óculos. Um olho com astigmatismo, consequentemente o outro vai também ou podem viver separados? Normalmente os dois têm um pouquinho. O astigmatismo, ele, quando é pequeno, ele varia bastante durante a vida inteira. Então, a pessoa pode ser que passe um ano no consultório para fazer exame, não tenha nada de astigmatismo, volte no ano seguinte, ela tem um pouquinho, depois ela volta a não ter. Então, essas mudanças pequenininhas na forma do olho vão ter a vida inteira. É o que é mais confortável realmente para a pessoa. Mas mudanças de astigmatismo normalmente muito altos, o que acaba vindo para o olho vem para o outro também. Entendi. E agora vamos continuar com o nosso bate-papo. Doutor Luiz Fernando, por favor, entre em nossa salinha aqui do Saúde e Fé. O assunto de hoje, astigmatismo. O que nós falamos até agora, doutor? O que é o astigmatismo? Para recapitular. Nós falamos do o que é, quais são as doenças que são corrigidas com óculos, que são as ametropias, miopia, hipermetropia e astigmatismo, e a presbiopia, que é a vista cansada. A gente explicou que o astigmatismo é uma irregularidade na superfície do olho, e quanto maior é essa irregularidade entre as camadas do olho, maior é a necessidade de outros tratamentos que não só óculos com isso. Entendi. A gente mostrou fotos, inclusive aqui, doutor. Um dos tratamentos é o uso correto de óculos, passando para o oftalmologista, que vai fazer todos os exames, enfim, vai detectar, vai diagnosticar Sim. que o problema é um astigmatismo. Então, um dos recursos é o uso do óculos. Um bom óculos que deve acompanhar agora a pessoa para o resto da vida. Vai mudando os graus conforme a idade avança. Isso. Mas é o único tratamento esse? Não, na verdade você tem o óculos, que é o que é pro astigmatismo na maior parte dos pacientes. No paciente que ele tem diferenças muito grandes entre os tamanhos desse astigmatismos muito altos ou muito irregulares, eles acabam não tendo um bom resultado com óculos. E aí esses astigmatismos a gente acaba optando por tentar adaptar uma lente de contato dura no paciente. Essa lente de contato dura você tem vários modelos, vários fornecedores para dar conforto e corrigir o problema, ou uma lente escleral, ou em casos muito mais avançados, a gente acaba evoluindo para a cirurgia. Quer dizer, não é uma lente de contato, aproveitando o gancho, não é uma lente de contato comum, normal. Não, ela tem que ser adaptada porque o olho está irregular, né, doutor? Isso, ela é específica, ela é feita especificamente para aquele paciente. A gente pega aquele mapa que a gente mostrou inicialmente, vê qual é a lente mais adequada para aquele paciente, a gente manda confeccionar uma lente específica para aquele olho. Quando a lente volta para o consultório, a gente vai testar se aquela lente está com boa adaptação, está com boa mobilidade, está tendo a troca correta da lágrima, que é o responsável pela oxigenação da córnea. E aí, se estiver atendendo todos os parâmetros, que não são poucos, aí a gente vai liberar esse paciente para o uso com a lente de contato dele. Quando a pessoa casa, doutor, assim, a gente é aquele preceito bíblico, não um só coração e uma só alma, tudo em comum, enfim. Às vezes, se o marido usa o óculos da esposa, a esposa usa o óculos do marido, ou seja, eles compartilham até o óculos, que é para ter a mesma visão, enfim. Mas o ideal seria que cada um tivesse, né? Sim, cada um tivesse porque são olhos diferentes, né, doutor? Exatamente. Se o paciente não tiver doença nenhuma, a gente chama um olho que não tem doença de grau nenhuma de um olho emétrope. É um olho que não tem necessidade de correção de óculos. Esse paciente, depois dos 40 anos, ele invariavelmente vai evoluir para presbiopia, que é a vista cansada. Vista cansada. Então, se as pessoas tiverem idades parecidas e tiverem somente a presbiopia, os dois vão compartilhar de boa visão com o mesmo óculos, desde que seja óculos exclusivamente a presbiopia. Okay. Mas se pegar um paciente que é automíope
ou até mesmo um leve míope, e colocar o óculos no marido, que ou é um emétrope, que não tem necessidade nenhuma, esse paciente vai ver muito mal. Entendi. Doutor, a gente também abriu espaço aqui para as pessoas interagirem e as pessoas carinhosamente começaram a mandar perguntas aqui. O nosso amigo Rubens Paiva, de São Paulo, capital. Bom dia, Rubens. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Eu tenho 1,75 de miopia e 1,75 de astigmatismo ao mesmo tempo. Isso é considerado alto? O certo a fazer é usar lente ou óculos com esse grau a maior parte do tempo para correção? É o nosso amigo Rubens, doutor. Bom dia, Rubens. Então, 1,75 grau de astigmatismo é um grau relativamente alto, mas 1,75 grau de miopia faz uma baita influência na qualidade visual. Ou seja, ele tem dois problemas em cada um dos olhos. Dois problemas distintos. A visão dele sem óculos é uma visão realmente muito prejudicada. Esse paciente, vamos partir do pressuposto que seja um astigmatismo regular, que acomete a maior parte dos pacientes. Esse paciente pode ter a correção visual dele bastante confortável com óculos. Se ele quiser ter mais liberdade, por que mais liberdade? O óculos, ele dá aquela visão centralizada. Então, se você quiser olhar para o lado, você acaba tendo que virar a cabeça, porque ela tem um eixo óptico de montagem da lente. Uma liberdade maior para atividade, futebol ou outras atividades, até mesmo para a vida diária, a lente de contato é uma opção excelente, porque acaba corrigindo em todo o horizonte. Se o paciente quiser ficar livre de vez do uso de óculos, esse paciente em especial, se ele tiver um olho normal, sem nenhuma outra doença de superfície, nenhuma alteração da córnea dele, a cirurgia laser é uma opção excelente para ele. Agora, ele tem duas realidades, a gente viu na pergunta assim, astigmatismo e ele tem a miopia. Ele vai usar lente para corrigir o astigmatismo e vai usar o óculos para miopia? Como Não, é que é? Faz a lente para corrigir os dois. Dois, tudo, né? Maravilha. A gente já pega os dois. Viu? Oh, Deus abençoe, você vai atrás, então tem solução, viu? O nosso amigo Maurício Gomes, de Cunha, São Paulo. Bom dia, Maurício, muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Fui diagnosticado com astigmatismo, grau 0,5 grau. O médico me receitou óculos, que fiz, mas não estou conseguindo me adaptar. Estou enxergando as coisas um pouco inclinadas e tendo dores de cabeça. Ouvi dizer que o meu grau é muito baixo e não precisaria de óculos. Isso é verdade? Pergunta o Maurício. Maurício, bom dia. Depende da sua necessidade. Se você ficar bem sem usar óculos de meio grau, não vejo por quê. Mas normalmente se você é uma pessoa que usa muito computador, muito celular, trabalha muito com coisa muito detalhista, meio grau vai te dar um descanso bastante importante à noite. Não precisa xingar o médico ainda, tá? Leva para ele conferir. Eu peço para todos os pacientes levar o óculos assim que fizer, para a gente ter a certeza que foi bem feito, se está na montagem correta. Se tiver, é comum que o paciente tenha essa distorção nos primeiros 15 a 30 dias. As coisas ficam um pouco tortas, inclinadas, o chão fica um pouco esburacado. É comum a pessoa queixar de dor de cabeça, tem pacientes que se queixam de náusea, tontura. Isso é transitório num processo de reeducação do cérebro. Entendi. Mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, nossos internautas. Vem de Paraty, Rio de Janeiro, nossa amiga Dora Alves. Bom dia, Dora. Que bom que você está conosco, Dora. Fui diagnosticada com astigmatismo leve, fiz os óculos conforme receita do médico, mas tenho a impressão que ainda falta um pouco para ter a nitidez total. Isso é normal ou os óculos devem deixar sempre a visão perfeita? Dora, bom dia. Normalmente é para você sentir a sua visão perfeita. Se você fez o óculos, levou para o seu médico, o médico conferiu e o seu óculos está na prescrição correta, foi feito de forma correta, era interessante você voltar com ele e apresentar a queixa para ele poder te ajudar. Ô doutor, e a pessoa que, por exemplo, usa um óculos já para essa correção, mas está um tempo de sol, vai usar um óculos de sol. Tem como adaptar nesse próprio óculos do astigmatismo, colocar uma lente de sol, um protetor de sol no próprio óculos? Hoje você tem alguns tipos de óculos, você tem óculos que fazem, eles chamam de clip-on, que é um que você coloca por cima e ele já cola imantado ou encaixado na lente do paciente. Você tem lentes que são lentes que podem ter um tratamento ou transitions ou sensitive, que são lentes transparentes que são estimuladas pelo ultravioleta, que são diferentes das antigas fotocromáticas. O fotocromático ele era estimulado pela luz, então ele ficava acinzentado mesmo em ambiente interno. Essas lentes novas, elas são ativadas pelo ultravioleta, então elas são ativadas só em ambiente externo. Maravilha. Então o paciente pode fazer o uso dessas lentes direto no óculos dele, sem ter necessidade de ficar trocando o óculos. É mais um recurso, viu, gente? Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Fernando, oftalmologista. Quem quiser entrar em contato aí, está na tela para você copiar, 12 3211 9010, 3211 9010, ou tem o Facebook
Iovalerb, isso, né? Iovale BR. Iovale BR, tá aí para você. Eu que li errado. Iovale BR, viu? Para você copiar, para você interagir também. Tem receitas, tem dicas, tem vídeos, tem tudo de bom para a gente aprender como cuidar mais e melhor da nossa boa visão, que é isso que a gente quer, viu? Doutor, eu queria imensamente agradecer de coração. Eu que e agradeço, podemos, Frei. assim, esperar outra visita sua aqui no Saúde e Fé? Sempre que o senhor precisar. Que Deus abençoe. Posso rezar pelo senhor? Por favor. Eu vou pedir licença que muita gente também pede oração aqui. Nossa, muito obrigado, doutor. Obrigado, Foi uma Frei. Bom aula dia. hoje que recebemos aí com o doutor Luiz Fernando, né, o nosso médico oftalmologista.